Olá, eu sou o professor Luiz e nesse vídeo a gente vai aprender a primeira ferramenta do método. É uma ferramenta de grande importância que eu chamo de PDP, Plano Diário da Produtividade. Eu vou explicar para você como que você vai preencher esse plano diário da produtividade. Como o próprio nome diz, você vai fazer o plano para o dia seguinte. Essa ferramenta é de muita importância dentro do nosso processo. Ela vai encaixar com outras ferramentas que eu vou te ensinar mais adiante e por isso você precisa realmente colocar em prática esse PDP. Em algum lugar você vai ter a disponibilidade de fazer o download dessa ferramenta, aonde você vai precisar preencher todos os dias. Então como é que funciona? Deve levar aí de 3 a 5 minutos para você preencher. Tem que ser uma coisa que precisa fazer parte da sua rotina. Você precisa entender que se ocupar não é produzir. Então não adianta você estar o dia todo ocupado sem estar produzindo. Você precisa fazer atividades realmente que vai aumentar a sua produtividade. E essa ferramenta é a primeira de muitas outras que eu vou te ensinar. Mas você precisa se familiarizar com essa, começar a colocar em prática, criar um hábito do seu preenchimento e eu tenho certeza que você vai aumentar muito o seu nível de clareza, o seu nível de energia, o seu nível de produtividade, você vai começar a entender realmente o que você tem que fazer. E quando você começar a entender o que você tem que fazer, você vai criar estímulos para ter motivação, para fazer melhor. E isso é somatória de fatores, de esforços que vai ter condições de aumentar o seu nível de produtividade. O seu modelo mental vai ficar mais aguçado, vai ficar mais prático. Então você precisa preencher e eu vou te explicar como que você vai fazer isso. O lado esquerdo, onde está escrito dia de amanhã, ao final do dia, isso é importante, ao final do dia, seja ele do seu dia de expediente no seu trabalho, ou seja ele no seu dia final lá na sua casa. Mas ao final do dia você vai ter que preencher o PDP. Não pode ser nenhum outro horário, não pode ser de manhã, não pode ser à tarde, tem que ser ao final do dia. Ou ao final do seu expediente, ou ao final do seu dia, quando você for dormir na sua casa, mas você precisa preencher e criar um hábito de preencher sempre no mesmo horário. Isso é muito importante. Não deixe o seu sabotador do eu comigo mesmo começar a querer impor qual é o horário, a melhor forma de você preencher. Para que você possa entender o método, você precisa preencher sempre no mesmo horário, ao final do dia, ou no final do seu expediente de trabalho, ou no final da sua atividade durante o seu dia na sua casa. A primeira coisa que você vai fazer é colocar a data. Então você vai colocar a data de amanhã. Coloca a data de amanhã e faça um círculo. Qual é o dia da semana de amanhã? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Faz o círculo. Do lado esquerdo, onde tem escrito dia de amanhã, o primeiro espaço aí é foco do dia. Então você tem que escrever aí qual é o foco que você vai ter que ter amanhã. O que você tem que pensar amanhã em ter foco? Isso é de muita importância. Quando você começa a escrever o que você tem que ter foco, o seu cérebro começa a trabalhar em saber o que ele tem que se preocupar para ter foco no dia de amanhã. O seu modelo mental fica muito mais aguçado quando você escreve, porque você começa a ter autocompromisso. Então qual é o foco que eu tenho que ter amanhã? Amanhã eu tenho que ter foco em determinada coisa. Pode ser comportamento, pode ser uma coisa. Com o passar do tempo, a cada aula a gente vai aperfeiçoando a utilização dessa ferramenta. Então aquilo que você vai começar agora a fazer, a preencher, vai ter muitas coisas que nós vamos no decorrer, em forma de melhoria contínua, nós vamos melhorar o preenchimento dessa ferramenta. Mas ela é muito importante. Siga rigorosamente as instruções que eu estou passando. Preencha ao final do seu dia, ou ao final do seu expediente de trabalho, ou ao final do seu dia na sua casa. Crie uma rotina, crie o mesmo horário para você preencher. Pegue uma folha em branco, coloque a data de amanhã, marque um círculo, qual é o dia da semana de amanhã, e escreva no primeiro espaço do lado esquerdo, para amanhã, qual é o foco que eu tenho que ter no dia? Eu tenho que ter foco amanhã no dia em tal coisa. Não sei, o foco é seu. Escreva.
Mais adiante a gente vai aperfeiçoando e aí eu vou ensinando outras ferramentas que vai ajudar você a preencher essa. Mas agora eu preciso criar em você um modelo mental mais aguçado em focar naquilo que realmente você precisa de fazer. Então tem que ter foco amanhã em tal coisa. Escreva aí nesse primeiro espaço do lado esquerdo lá em cima. Depois você vai colocar 5 prioridades do dia. São 5 prioridades do dia que você tem que pensar no dia de amanhã. Não são 6 e nem 4 e nem 20, são 5. Por que 5? As pessoas sabem, e você sabe muito bem disso, que você tem muitas coisas para fazer amanhã. E se você tiver 20 coisas e você conseguir fazer 18, o seu sabotador começa a te criticar pelas 2 coisas que você não conseguiu fazer. O seu eu começa a cobrar do comigo mesmo daquelas 2 coisas que você não conseguiu fazer. E aí você vai para casa com aquela sensação que não conseguiu fazer o que você tinha que fazer, que o dia foi perdido. E na realidade você esquece que das 20 você fez 18. Então quando eu peço para você colocar 5 atividades, 5 prioridades do dia, se você conseguir fazer essas 5, o seu modelo mental começa a entender que as outras 15 que você não fez tem que ser colocado para outro dia. Então repare o seguinte, se você colocar 5 prioridades no dia, de segunda a sexta, 5 dias, você vai conseguir resolver 25 prioridades. E no mês de 4 semanas, você vai conseguir resolver 100 prioridades. Então é uma ferramenta que em um mês você consegue resolver 100 prioridades, é muita coisa. Então por mais que você tenha muitas coisas a fazer, se você conseguir ter clareza das 5 que você precisa fazer amanhã, você vai ter dedicação maior a essas 5 e o seu cérebro começa a criar um modelo mental de trabalhar naquilo que realmente você determinou em fazer naquele dia. Você vai colocar 5 prioridades do dia que sejam atividades de produtividade. Então, você não vai colocar lá que você tem que olhar o WhatsApp, você não vai olhar lá que você tem que olhar, ler as notícias meio-dia e que você tem que ver as notícias do esporte 1h da tarde. Não, não é isso. Isso não é atividades de prioridade. Mais adiante a gente vai trabalhar mais esse conceito de atividade de prioridade. Eu quero que você coloque atividades de produtividade, que realmente sejam de produtividade. Então você vai colocar 5 e a dica é que você coloque 5 atividades que sejam fáceis de resolver. Não adianta você colocar aquela atividade que já está 2, 3 meses para fazer, você não conseguiu fazer, agora eu vou colocar e eu vou conseguir. Não, não é assim que vai funcionar. Tem todo um processo de mudança de modelo mental que nós vamos trabalhar para você parar de procrastinar. Coloque 5 atividades de produtividade. 5 atividades de preferência que são fáceis de resolver, que você vai resolver no outro dia. E aí, quando você chegar ao final do dia que você resolveu essas 5 prioridades, o seu cérebro já começa a se acostumar na felicidade e na alegria de ter conseguido resolver 5. Ah, mas e as outras 15? As outras 15 em algum momento vai entrar 5 para que você possa resolver. E no mês você vai resolver aí 100 prioridades. Mas professor, e se eu conseguir resolver as 5 pela manhã e tiver mais 5 à tarde? Tudo bem. Significa que você está resolvendo mais do que você queria resolver. Então você está começando a melhorar a sua produtividade. Muitos clientes eu percebo que eles ficam muito mais agoniados em não ter saído do lugar do que ter chegado onde ele queria chegar. E na realidade, se ele tem 20 coisas para fazer, ele fez 18, então ele saiu do lugar, ele saiu do ponto A e foi em direção ao ponto B. Ele andou 18 atividades que ele resolveu. Mas o seu cérebro sabotador de crítico começa a te criticar, o eu criticar o comigo mesmo, aquelas 2 que você não conseguiu. Eu quero te libertar disso, eu quero que você mude essa concepção. Eu quero que você entenda que quando você determinar 5 prioridades, você vai conseguir fazer as 5 porque são 5 prioridades mais fáceis. E o seu cérebro vai começar a entender que você pode determinar prioridades e que você pode conseguir resolver essas prioridades. Então, não pense nas coisas mais complicadas, não pense nas coisas mais difíceis. Pense nas atividades de produtividades mais fáceis para você resolver. E abaixo dela, você vai colocar 3 coisas que você precisa evitar no dia.
Abrir o WhatsApp, ficar conversando fiado com os colegas no trabalho, ficar ligando para os seus colegas ou colegas de faculdade para ficar conversando e batendo papo e fofocando. Escreva 3 coisas que você precisa evitar no dia que você acha que vai roubar a sua produtividade. Quando você escreve isso daí, você passa a ter então uma autoafirmação. Quando você lê e lê em voz alta, o seu cérebro escuta aquilo. Eu preciso evitar tal coisa. E quando você começa a praticar isso daí, o seu cérebro começa a colocar isso como rotina. E sendo rotina, ele vai gastar menos energia para você deixar de fazer aquilo dali. Então, aos poucos, nós vamos começando a mudar a mentalidade. Com isso, eu estou colocando mais clareza na sua atividade no dia de amanhã. Com isso, nós estamos começando a trabalhar método. Mas cuidado com o seu sabotador do eu falando comigo mesmo. Ah, isso é besteira, isso não vai funcionar. Ah, isso aí é perca de tempo. Seja forte e comece a lutar com eu para que você possa entender que essa ferramenta, mais adiante, você vai ter um retorno sobre isso daí. Você vai ter uma recompensa. Eu vou te ensinar outras ferramentas que, ligado a essa daí, vai te ajudar a preencher. Mas agora no momento, para que a gente possa começar essa mudança de mentalidade, para que você possa ter a primeira ferramenta de método para que você possa melhorar a sua produtividade, para que você possa ter menor esforço e maior resultado, essa é a ferramenta de grande importância que você tem que começar a preencher. Então você vai preencher isso ao final do seu dia, ou ao final do seu expediente, ou ao final do seu dia em casa, mas não pode preencher em outro momento, não pode preencher de manhã, não pode preencher à tarde, porque vai fugir toda a mudança de modelo mental. Então determina o horário, seja fiel, isso vai demorar de 3 a 5 minutos, não é uma coisa que vai levar mais do que isso. Talvez você pode se agoniar no início para preencher, mas isso significa que para melhorar tem que piorar. Já que você nunca preencheu nada disso e agora você tem que preencher, você vai começar então a se incomodar com isso daí. E o seu sabotador vai começar a falar para você parar. É nesse momento que você precisa ter força para continuar. Então, ao final do dia, do lado esquerdo, você vai preencher o que você vai ter foco no dia seguinte, quais as prioridades no dia seguinte e quais as 3 coisas que você precisa evitar que é ladrão da sua produtividade. No outro lado direito, sempre quando você preencher de um dia que você vai preencher para o dia seguinte, ao final do outro dia você vai pegar essa mesma folha onde você colocou no dia anterior para o dia seguinte, foco, prioridade e o que você tem que evitar. Você vai fazer uma análise do seu dia. Você realmente cumpriu com as 5 atividades? Não se preocupe com as outras 15 que faltam resolver. Se atente apenas àquela que você colocou no PDP. Você realmente se dedicou a ter foco e você conseguiu ter foco naquilo que você queria? Você conseguiu evitar esses ladrões de produtividade? Com isso você vai dar uma nota para você. Então como é que foi o meu dia? Nota de 0 a 10. E aí você dá uma nota para você. Repare que eu coloquei uma frase aí. Você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas não tudo. Tudo é impossível fazer. As atividades sempre vão continuar. Sempre vai aparecer atividade em cima de atividade. E eu quero te livrar disso para que você pare de ficar pensando nas que estão aparecendo e naquelas que faltam fazer. Eu quero que você se atente àquelas que você determinou que vai fazer e que ao final do dia você fez. Tenha alegria porque você conseguiu. E aí você dá uma nota para você de 0 a 10. Você cumpriu com o seu foco, cumpriu com as suas atividades, conseguiu evitar? Essa nota não tem importância, porque o critério que o seu cérebro usar para dar essa nota, ele vai usar para todos os dias. Então dá uma nota. Logo abaixo, você vai colocar o que eu aprendi hoje. Então olha só, essa folha você preencheu ontem, no final do dia, para o dia de hoje. Você fez o seu foco, a sua prioridade e o que você tem que evitar. E aí, ao final do dia, você vai dar a nota em cima dessa folha que você programou no dia anterior. Então, o que você aprendeu nesse dia? Precisa de existir uma aprendizagem para ter melhoria contínua.
Ah, mas eu não consigo lembrar de nada que eu aprendi. Claro que você aprendeu. Eu aprendi que se eu diminuir minhas entradas nas redes sociais eu consigo produzir mais. Eu aprendi que aquele bate-papo que eu passo lá na sala de alguém, aquilo ali me faz perder um tempo enorme. Eu aprendi que se eu fizer desse jeito eu vou conseguir melhoria. Eu aprendi que se eu deixar de fazer assim vai melhorar determinadas coisas. Sempre você aprende alguma coisa. Então preencha ali o que eu aprendi hoje. Isso vai dar a clareza para você. Isso vai dar a melhoria contínua. Daqui a 2 meses, quando você voltar e pegar essas folhas e começar a olhar, você vai falar, nossa, como que eu cresci, como que eu progredi do ponto A para o ponto B, como que eu melhorei. E aí vai te dar uma clareza que você está no caminho certo. E logo abaixo você vai colocar a gratidão, 3 gratidões pelo seu dia. 3 coisas que realmente você foi grato. A gratidão é uma coisa que faz o nosso coração a tomar decisões mais acertadas. Na Universidade de Harvard tem um setor que apenas estuda gratidão. Exclusivamente se dedicam ao estudo da gratidão. E eles descobriram coisas fantásticas que uma pessoa grata pode causar para a sua vida. Uma pessoa com gratidão, ela começa a ter uma sensação muito gostosa no coração e com isso ela começa a criar hormônios de felicidade e facilita a ela tomar decisões acertadas. E é muito legal você terminar o dia sendo grato por alguma coisa. Ah, eu sou grato a Deus, eu sou grato ao cara que segurou o elevador para mim, eu sou grato à pessoa que levantou do ônibus para eu sentar, eu sou grato por ter conseguido um lugar no ônibus, sei lá, eu sou grato por ter chegado cedo no trabalho, eu sou grato porque me livrei de tal coisa. Pratique a gratidão, isso vai causar uma influência muito grande nas suas decisões. Cientificamente isso já foi comprovado. Acredite nas coisas que eu estou te falando. Não deixe o seu sabotador começar a falar que é besteira. Não deixe o seu sabotador ganhar o eu ganhado comigo mesmo. Então, de uma forma resumida, o PDP, todo final do dia, você vai pegar uma folha nova e vai fazer a programação do dia de amanhã. E no dia de amanhã você vai pegar essa folha e vai colocar a sua nota desse dia, o que você aprendeu e qual é a gratidão que você vai ter. E aí quando você terminar de preencher, você pega uma outra folha limpa, em algum local você vai fazer o download dessa folha, aí você pega uma outra folha em branco, começa a fazer a programação do dia seguinte, foco no dia, prioridade, o que eu tenho que evitar. No outro dia, você vai pegar essa folha que você preencheu no dia anterior, vai dar a sua nota, vai colocar o que você aprendeu. Eu coloquei 5 espaços aí, mas não é para você colocar 5 coisas que você aprendeu. Vai colocar uma só, 2, seja quantas você quiser, mas eu tenho certeza que sempre tem uma aprendizagem de melhoria contínua. E coloque o que você é grato. Por que você foi grato nesse dia? Comece a praticar a gratidão. Pessoas que não praticam a gratidão, ou porque ela tem alguma mágoa do passado, ou porque ela deixou de perdoar alguém no passado, resolva isso. Comece a praticar a gratidão que você vai ter uma mudança fantástica na sua vida. Então esse PDP você vai preencher todos os dias, é uma ferramenta de grande importância. Você precisa realmente começar a preencher, a criar rotina, a ter um horário do dia. Isso não leva mais do que de 3 a 5 minutos para você fazer. 3 a 5 minutos para você já colocar em prática um plano de aumento de produtividade. Então vai ser um esforço pequeno para um resultado muito maior. Ao final do dia, termine de preencher com o dia de hoje a folha que você preencheu ontem para planejar o seu dia de hoje e pegue uma outra folha de PDP e comece a preencher então o dia de amanhã. Então sempre você vai ter que ter 2 folhas. Uma que você começou a preencher ontem, com prioridade, o que você tem que evitar e foco. Termina de preencher ela ao final do dia, dando a sua nota, o que você aprendeu e o que você é grato. E já pega a outra folha e começa então a preencher para o dia de amanhã. Foco, as prioridades e o que você tem que evitar. Tem toda uma ciência por trás disso que eu estou te pedindo. Tem todo um modelo mental que vai ficando aguçado quando você começar realmente a colocar isso em prática. Mais adiante, você vai perceber que se você não fizer isso, você vai começar a ter falta. Mas é aquilo que eu falei, você está numa zona de conforto, você nunca preencheu isso, você nunca teve um horário para preencher.
E na hora que você começa a ter que ter um horário, começa a preencher, começa a se dedicar tempo, o seu sabotador vai começar a falar para você: ah, isso é perda de tempo, isso não vai adiantar de nada. Você precisa ser mais forte e superar a luta do eu comigo mesmo. Eu tenho certeza que você vai conseguir preencher isso daí. Você vai conseguir ter aumento de produtividade de uma forma fantástica, porque você vai ter mais clareza, você vai entender muito bem o que você tem que fazer no outro dia. Você já acorda sabendo qual é o foco e quais as atividades que você tem que fazer. Lembrando que coloque atividades de produtividade que sejam mais fáceis para que você possa criar um modelo mental de felicidade das atividades. Não adianta colocar aquela atividade que tem 2 meses que você não conseguiu fazer. Ah, agora eu vou colocar aqui para eu fazer, porque está escrito aqui, eu vou fazer. Não. Você tem que colocar atividades a princípio que sejam mais fáceis de serem executadas. Mais adiante a gente vai incrementar outras ferramentas que isso vai aumentar o grau de dificuldade. Então você vai ter um nível de clareza maior, o seu nível de energia vai aumentar, porque se você escolheu 5 prioridades, você cumpriu as 5 prioridades, isso vai criar felicidade para você. Você vai ter certeza que se você escolhendo bem essas prioridades, você tendo foco e se dedicando a resolver essas prioridades, você vai conseguir em um mês resolver 100 itens de atividade de produtividade. E a prática da gratidão vai melhorar o seu nível de produtividade, eu garanto, tá? Lembrando que tem que ser a última tarefa do dia, ou do seu trabalho ou na sua casa. Eu costumo fazer isso ao final do meu dia antes de eu ir dormir. Mas não pode ser de manhã, não pode ser à tarde. Se por acaso você foi dormir e não preencheu o PDP, não preencha no outro dia, porque não vai ter o efeito do modelo mental que eu quero implantar na sua mente. É de grande importância que você faça isso numa rotina todos os dias, ao final do seu expediente ou ao final do seu dia em casa. Mais adiante a gente vai melhorar essa ferramenta, mas de agora você já pode hoje começar a fazer ao final do dia o seu planejamento para o dia de amanhã, o seu plano diário para o dia de amanhã, com foco, prioridade e o que você tem que evitar. E amanhã, ao final do dia, você pega essa folha e dê sua nota, o que você aprendeu e a quem você é grato. Isso é de muita importância. Essa é apenas uma ferramenta de uma engrenagem que nós vamos aprender, de outras ferramentas que vão ser ligadas a essa e que vai fazer você aumentar consideravelmente a sua produtividade. Vamos para o próximo vídeo e o melhor ainda está por vir.